Boa noite, meus amados. A paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite eu quero falar sobre oração. Abacuque no capítulo 3 e no versículo 2, ele deixa registrado assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A oração de Abacuque, preocupado com a obra de Deus. Vamos ouvir um hino? Depois, Deus vai falar conosco através da sua palavra. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim,
Graças a Deus, eu louvarei o Senhor na alegria ou na dor. O verdadeiro cristão ele adora a Deus, seja qual for a situação. Abacuque fez uma oração em forma de canto. E ele pediu para Deus avivar a sua obra. Ele orava a Deus e pedia a Deus para avivar a igreja. A igreja são as pessoas que cultuam a Deus, as pessoas que servem a Deus, eles são igreja. A Bíblia diz que o cristão, o servo de Deus, é o templo do Espírito Santo, ele é a igreja. Então nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Muitas vezes é difícil, não é fácil, por causa das lutas, dos problemas, das humilhações, da dificuldade, a luta do dia a dia, é difícil. Mas o crente tem que estar olhando para cima, louvando e glorificando o Senhor, seja qual for a situação. Abacuque se preocupou, porque ele via um povo que não queria se alegrar, que não estava avivado, que não estava alegre. E nos dias em que nós estamos vivendo, quantas pessoas desanimadas, quantos cristãos tristes, moribundo, cabeça baixa, sem olhar para cima, sem força. Mas eu quero dizer para você que você precisa erguer a sua cabeça, louvar e glorificar o nome do Senhor, porque depois da noite vem o dia. E Abacuque mesmo aqui, nos momentos difíceis, em lutas, em tempestade, desobediência, o pessoal numa idolatria tremenda, servindo aos deuses, e Deus não estava contente com isso. Mas mesmo assim ele falava: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva as tuas obras no meio dos anos. No meio dos anos notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Ele sabia que Deus estava irado. Irado por quê? Porque o povo não estava adorando ao Deus vivo. Estava adorando um Deus que não pode fazer nada. Veja o que diz Abacuque no capítulo 2 e o versículo 19. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio deles não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então a Bíblia diz aqui que as pessoas estavam adorando um Deus de barro, um Deus de pau, um Deus de ouro, um Deus de prata, mas no meio dele não tem espírito. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está sentado em seu santo templo. E Deus estava irado com essas pessoas e o povo estava desanimado. Mas Abacuque, ele pediu a Deus para avivar a sua igreja. Veja o que diz a palavra de Deus, ele nas suas palavras. No versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e no campo não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vaca. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que na figueira não tenha fruto, mesmo que a vide não tenha uvas, mesmo que o campo não produza mantimento, mesmo que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e no curral não haja gado, mesmo que a sua situação esteja difícil, mas sabe o que ele conclui esta palavra? Todavia eu me alegrarei do Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Meus queridos e amados irmãos, lutas, dificuldade, problema, desemprego, doença, seja o que for que está acontecendo
acontecendo com você, comigo, com a nossa família. Louve e glorifica a Deus, porque a Bíblia diz que Deus trabalha no meio da tormenta e no meio da tempestade. Então precisamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Nos dias atuais, quantos cristãos estão voltando para trás? Quantas pessoas não querem mais cultuar a Deus? Quantas pessoas não querem mais louvar ao Senhor? Quantas pessoas não querem mais testemunhar de Jesus? E você foi chamado para uma grande obra, você foi chamado para pregar o Evangelho, você foi chamado para louvar a Deus, você foi chamado para orar ao Senhor, você foi chamado para fazer a obra de Deus, para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos. É grande a obra que Deus tem na tua vida. Então a situação está difícil, vai melhorar. Então somente fique firme, constante e abundante do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Abacuque disse: pode faltar tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Meu irmão, quando nós paramos para orar, quando nós punhamos a cara no pó diante das adversidades, dos problemas, gemendo, chorando, quando nós clamamos a Deus, o socorro vem, a alegria vem, a força vem, o renovo vem, porque Deus é Ele que nos fortalece. Então somente clama ao Senhor, como o Senhor falou: clamas a mim, Jeremias, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Deus tem coisa grande para a sua vida, meu irmão. Não fique desanimado com as situações, não. Tem coisa melhor para vir, aleluia. Tem coisa boa, vai acontecer. Aquele que serve ao Senhor não é decepcionado, aquele que serve ao Senhor não é desprezado, aquele que serve ao Senhor não é abandonado por Deus, porque Deus cuida dele, e Deus está cuidando de você. A luta está grande, louve, glorifique, exalte o nome do Senhor. Abacuque disse: todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Exalta o Deus da sua salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos resgatar. Grande preço Jesus pagou por mim e por você. Então exalte o nome do Senhor, louva a Deus, glorifica a Deus na beleza da sua santidade, que Deus vai te ajudar. Vá para a igreja triste, que você vai voltar alegre. Vai para a igreja com problema, entrega o teu problema na mão do Senhor, Ele resolve, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Então ouça essa palavra, meu irmão, nesta noite. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, e Deus quer nos avivar, mas precisamos se colocar na presença, pôr a nossa casa em ordem, buscar a Deus em santidade, novidade de vida, orando, consagrando a nossa vida, entregando o nosso problema ao Senhor, e a vitória é certa em nome de Jesus, porque Deus é o Deus do socorro bem presente na hora da angústia. Exalte o Deus da sua salvação, exalte e glorifica a Deus, porque é Ele que cuida de você. Ele que está te dando força até agora, Ele está nos guardando. Eu sei, estamos vivendo num mundo difícil, é muito luto, é muito choro, é muita morte, é muitas percas, mas não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem o permitir de Deus ou o querer de Deus. Tem coisa que Deus quer e tem coisa que Deus permite, mas tudo está no controle dele. Se você está em pé, louve, glorifique o Deus da sua salvação. Que Deus em Cristo te abençoe. Levanta a tua cabeça e anda, porque a caminhada é grande. Jerusalém é bem ali. Glória a Deus.